Nimrod a família profana. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, nascer do sol. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais abominações, que fazem aqui? Homens e mulheres do povo de Deus adorando a Tamuz, Ezequiel 8:13-17. No começo pós-diluviano. Depois do dilúvio, um dos filhos de Noé, chamado Cã, viu a nudez de seu pai que se encontrava embriagado. Noé tinha ingerido a uva fermentada, alcoólica, que era uma novidade para a época dele, pois o clima da terra tinha mudado. Então Cã foi contar aos seus irmãos, Sem e Jafé, em toda Jacota, sobre o ocorrido, escarnecendo seu pai. Noé sentiu-se desonrado e o amaldiçoou. GN 9:20-29. Assim Cã, amaldiçoado por Noé, tornou-se patriarca de Satanás, tornando-se escravo de seus dois outros irmãos, Sem e Jafé, além de suas gerações conseguintes. Cã foi a linhagem responsável por disseminar o mal na terra. Agora servo de Satanás, Cã foi tomando caminhos errados e teve um filho chamado Cuxi, ou Cusi, neto de Noé. Cuxi casou com Semiramis e essa gerou a Nimrod. Posteriormente Semiramis também seria esposa de Nimrod, praticando a promiscuidade e o incesto. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10:8,9. Dentro do contexto bíblico, expressões como valente, poderoso não têm boa conotação. Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial em uma nova ordem mundial. Ele foi o primeiro tipo de anticristo. Ele fundou um reino em oposição ao reino de Deus. O primeiro homem a ser deificado na terra. Também chamado Ninos, da cidade de Nínive, e Hércules da cidade de Erech, ou Uruk. Contrariando a vontade de Deus, GN 1:28, fez as pessoas se unirem e chefiou a construção de uma torre chamada Babel, princípio do reino de Nimrod, para a adoração dos astros, o deus Sol, onde ele se dizia ser, e de uma cidade, Babilônia, onde se originou todo o sistema anti-Deus, link da história de Babel. Um só reino, uma só religião, uma só língua. E Deus impediu o seu intento. Todas as religiões falsas do mundo têm sua origem em Babilônia, cabeça de ouro. GN 10:10. O princípio de seu reino foi Babel, Erech, Acadi e Calné, na terra de Sinar. Deus havia planejado um reino, um governo, mas quando lemos GN 10:10, vemos claramente que outro reino estava sendo formado em oposição ao de Deus. GN 11:3. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Demonstrando sua profunda rebeldia contra Deus, Nimrod chefiou a construção de uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus. O sentido literal destas palavras revela que era uma torre para a adoração dos astros, a lua, o sol, Bali igual a adoração ao sol, e Reis 16:31, as estrelas. Babel foi o modelo de todos os templos construídos em Babilônia para a adoração ao deus Sol, Zigurates. O último degrau de um zigurate, geralmente havia 7, era considerado a entrada do céu. Nimrod, neto de Cã, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje predomina no mundo. Sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema piramidal econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, que deu origem à Babilônia primitiva. Construiu a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele trabalhava para um sistema único de governo mundial por vias da globalização. Seu intuito era ter um só povo, uma só língua e uma só religião controlado pelo seu governo, tirano.
A mesma proposta hoje para a nova ordem mundial. O nome Nimrod vem do hebraico marad igual, ele se rebelou ou ele desertou. A tradução literal do seu nome poderia ser: vamos nos revoltar. Ele foi a personificação da desobediência a Deus na terra. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou de Deus. O homem que começou a grande apostásia profana e bem organizada, que tem influenciado o mundo até hoje, um dos patriarcas adorado pela maçonaria global além de Salomão. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O primeiro líder ditador a se dizer Deus na terra. Com os nomes divinos, babilônico de Marduk ou Bel. Para os moabitas, Nimrod era chamado de Quemos ou Moloque, deus que sacrificava crianças, deus da maçonaria. Salomão sacrificava crianças a Moloque. Quando Cuxi morreu, pai de Nimrod, Semiramis se intitulou-se deusa, por afirmar que o marido era um deus. Buscava reverência para si própria, apresentando-se como a deusa Lua Ishtar. A lenda babilônica diz que Nimrod, com suas idolatrias e orgias, se apossou da própria mãe Semiramis, casando-se com ela. Então, o seu tio avô, Sem, filho de Noé, o matou e o esquartejou por tamanha insanidade e perversidade. Por meio das artimanhas de Semiramis, ela disse a todos que ele não morreu, e sim foi para o lugar dele, o Sol, e se tornou o divino filho do céu, o Deus Sol. E ela se intitulou Rainha do Céu dos Babilônicos, a deusa Lua. Semiramis. A Enciclopédia Britânica cita Semiramis como uma personagem histórica quem se atribui à fundação de Babilônia e a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com seu filho Nimrod, e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador de Babilônia. Ela é cultuada até hoje, quase que inconscientemente. Ela é a mulher da nota de dinheiro brasileira, a mulher da estátua da liberdade, a mulher símbolo da justiça. Vemos então que em Babilônia se originaram as abominações e as prostituições espirituais. Apartamento 17, 5, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Semiramis, mãe das prostitutas, esperava um filho, fora do casamento, através de práticas de orgias cultuais. Contou mais uma história mística. Dizia que era virgem e esperava um filho do deus Nimrod, o deus Sol, pois um raio de sol desceu do céu e a penetrou e a fecundou, contrafação ao Espírito Santo. Então conta mais uma história fantasiosa. Que o filho é fruto do deus Sol, morto, Nimrod com a deusa Lua que era ela. Então nasce o seu filho chamado Tamuz, o Messias pagão. Dizia ser a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundado a base do espiritismo, com a tradição reencarnacionistas, segunda referência depois da serpente no Éden, GN 3:4, que tem marcado quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse. A história de Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Seu corpo ficou estirado em cima de um tronco apodrecido. Depois de sua morte prematura, sua mãe e esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Tamuz como um ente espiritual. E para não dizer que seu filho havia morrido como outro mero mortal, dizia que ele voltou para o sol. E disse ainda que onde o corpo tinha ficado quando morto, nasceu um pinheiro. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Tamuz/Nimrod para uma nova vida. Passou o pinheiro, na data de seu nascimento, ser referência do renascimento de Tamuz no mundo. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ela alegava que Tamuz/Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. O dia de aniversário de Tamuz/Nimrod era 25 de dezembro, dia de adoração em Babilônia. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. VJR 10:1-4. Era comum naquela época, até os dias de hoje, as pessoas levavam um pinheiro para dentro de suas casas e o enfeitarem como símbolo de referência do renascimento do Tamuz/Nimrod, todo dia 25 de dezembro.
Então Semiramis, com todas as mulheres que serviam na sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, sendo que no final desse jejum era acompanhado também de trocas de presentes que estavam depositados nos pés do pinheiro. Origem do hábito de troca de presentes no Natal. Tammuz, 18, 14 e 18. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. Então me disse: Viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Viste, filho do homem, acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá, ou fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me a ira, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Semiramis criou o ato do confessionário para ter os seus erros perdoados juntamente com suas sacerdotisas. Criou a crença do céu e do inferno e a balança da justiça através do costume de confessar seus erros, pecados, a outra pessoa que fosse considerada sacerdote. A balança da justiça vem da ideia de peso contra peso, do que se fazia de bem e mal. Para o lado que a balança pendia era dado a remissão ou a condenação do julgado. Por isso essa deusa pagã é o símbolo da justiça. Creio não haver necessidade de mostrar onde se pratica hoje em dia esses princípios pagãos. Da crença e organização de Semiramis nasceram todos os fundamentos das religiões até os dias atuais. Depois que a Babilônia foi conquistada, todo o aparato do paganismo foi transferido para a Pérsia, e assim perpetuou para as outras nações. O sol no céu era também o símbolo de Tammuz, o filho da rainha dos céus. Daí por diante seu filho passou a ser venerado, e a adoração da mãe e seu filho tornou-se muito comum entre os pagãos. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus ou Deusa Mãe. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como um mistério da mãe com a criança. Rapidamente esta adoração se estendeu em outras culturas. Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Ashtaroth Baal na Fenícia, Ishtar ou Inanna na Síria, Ísis e Horus, Tammuz, no Egito. Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Jeremias 44, 19. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos, para adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Conhecida também como Diana dos Efésios. Atos 19, 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Satanás fez uma contrafação da Trindade Celestial, a Trindade Satânica, que de fato a tríplice manifestação do mesmo ser, Satanás. É conhecida em diversos lugares com vários nomes: Lucife, Bafome, Gadu,